Olá, estou muito feliz por estar perto de você, na sua presença por este DVD ou pela internet. Para mim é uma alegria imensa de darmos continuidade a esta mensagem. João capítulo 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Aqui é apresentado Deus, o Pai, o Criador de todo o universo, e seu Filho Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz: Para nós há um só Deus, o Pai. Nós quem? Paulo estava falando para a igreja de Deus. Paulo fazia parte da igreja de Deus. Nos dias de hoje, Paulo já morreu, sabemos disso, mas nos dias de hoje há uma igreja de Deus, embora extinta. A White diz que a igreja de Deus parece cair, mas não caia. Então aqui, Paulo ele direciona para a igreja de Deus. Ele diz aqui: para nós há um só Deus, o Pai. Não existe dois ou três ou mais. Um só Deus, o Pai. E um só Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Deus, para mim, é o Criador de todo o universo. Jesus, para mim, é o Salvador, aquele que Deus, o Pai, enviou para morrer numa cruz, e sabemos que ele morreu para dar vida eterna. Então a vida eterna é exclusivamente por Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo, e ninguém mais outro, como as pessoas dizem. João capítulo 3, o versículo 16, lá traz uma amplidade melhor no que diz respeito a quem é Deus e também Jesus Cristo. Capítulo 3 de João, versículo 16, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é especificado quem é Deus o Pai. É aquele que amou o mundo de tal maneira. É aquele Criador de todo o universo. Algumas Bíblias diz Jeová, outras diz Yahvé. Mas é Deus, é o Criador de todo o universo. E Jesus Cristo, o unigênito. O que quer dizer unigênito? O único gerado. Jesus é gerado do Pai. Ele é gerado. E por falar em gerado, eu estava uma vez dando estudo a uma família e de repente chegou um pastor da IASD para tentar convencer aquela família de que realmente a Trindade é bíblica. E ali nós estávamos conversando e eu abordei para ele o assunto de que Jesus Cristo é gerado do Pai. E ele olhou para mim e deu um sorriso ali diante daquela família que estava estudando a Bíblia. Ele diz que Jesus não é gerado do Pai. E eu achei aquilo um absurdo. Achei aquilo absurdo mesmo. E, irmãos, sabemos disso, que após essa nova organização que teve, né, de acordo uma conversa que nós tivemos na IASD, eu e outros irmãos, e enfim, o pastor, né, exatamente em relação a esse assunto, ele chamou lá as pessoas para explicar, e lá ele diz que isso aconteceu após uma nova organização. Uma nova organização. E essa profecia é da irmã White. Aqui ela diz, fique atento o que ela vai dizer aqui. Está lá em Mensagem Escolhida,
volume 1, página 204. Diz assim: o inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia, e que se essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares de nossa fé. Enganar-se um processo de reorganização. Enganjar-se um processo de reorganização. Entende? Um processo de reorganização. Foi isso que o pastor disse. Continuando aqui. Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os pilares da verdade que Deus, em sua sabedoria, tem concedido à igreja remanescente seriam desdanhadas ou descartadas. Entende? Se essa nova organização fosse efetuada, seriam descartadas tudo aquilo, escrito pela irmã White. Continuando, nossa religião teria mudado. E mudou. Os princípios fundamentais que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erros. Continuando, uma nova organização seria estabelecida. E foi. Uma nova organização foi estabelecida. Por quê? Porque a crença dos pioneiros, eles acreditavam de que Jesus, quando veio, ele veio com a natureza de Adão após a queda. Hoje não é essa a crença. Não é essa. Os pioneiros acreditavam de que Jesus realmente é filho de Deus e que foi gerado do Pai. Mas hoje, através desta nova organização, eles não creem mais assim. Vejam o que é que diz aqui. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Foi escrito sim. Um deles é aquele livro Nisto Cremos. Nisto Cremos. Ali onde foi a perdedeira. Todos os pilares dos pioneiros, eles descartaram os pilares dos pioneiros e colocaram, após essa nova ordem, a crença de um Deus trinitariano, um Deus trino. Eles colocaram também a natureza de Cristo antes do pecado. Enfim. E realmente aquele pastor que me disse que Jesus não é gerado do Pai, ele pode estar certo na crença dessa nova organização, mas não está certo no que diz respeito a crenças dos pioneiros. Por isso, querido ouvinte, amigo, fique atento. Fique atento. E mais, eu quero dizer para você sim que Jesus é gerado do Pai. É gerado do Pai. Vejam bem, Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, você também deverá abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1. Lá em Hebreus capítulo 1 diz assim, o versículo é o 5. Hebreus 1, 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui está, Jesus gerado do Pai. Quando nós vamos para Hebreus 5, versículo 5, abre a sua Bíblia, 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar
sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E assim sucessivamente. Se você for lá para Salmo capítulo 2, o versículo 7, também está lá. Enfim, dentre outros versos bíblicos, lá está. Por isso, queridos, fiquem atentos. A Bíblia diz que aqueles que diz que guardam os meus mandamentos, aqueles que dizem que amam a Deus e não guardam os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aqueles que dizem que guardam todos os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17, e pisam no primeiro mandamento na crença de um único Deus verdadeiro, transformando um único Deus por 3 deuses. No versículo 3 de Êxodo 20 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é direcionado para Deus, o Pai. Tiago capítulo 2, o verso 10 diz: Aquele que guarda toda lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Por este motivo, a Bíblia, queridos, diz em João capítulo 14, o versículo 28, vou pedir você que abra a Bíblia em João capítulo 14. Versículo 28. João 14, 28 diz assim: Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amares, alegrai-vos, alegrai-vos-eis, de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui é dito que o Pai é maior do que ele. Claro, Jesus é gerado. Você já viu algumas pessoas dizer por aí que Jesus é Deus? A Bíblia diz, de acordo à crença de Paulo, os apóstolos, que há um só Deus, que é o Pai. Jesus é filho de Deus. Por esse motivo ele não pode ser Deus. Está certo quando a Bíblia diz lá em Êxodo: Não terá outros deuses diante de mim. Quando eu faço assim, eu estou pisando no primeiro mandamento da lei de Deus. Estou pisando. Então aqui, o Pai é maior do que o Filho. Não quer dizer que estou falando na hierarquia divina. Na hierarquia divina. O Pai, o Filho é igual ao Pai. No caráter. Enfim. Mas na hierarquia divina, o Pai é maior do que o Filho. Dando continuidade a este assunto. 1 Coríntios. Vamos lá. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11. Capítulo 11. Você deve abrir a sua Bíblia também. Eu abri a minha aqui. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Veja o que é que Paulo diz. O versículo é o 3. Capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Compreendeu? O que Paulo diz? Paulo aqui diz que Deus é o cabeça de Cristo. E aí? Você diz que Cristo é Deus? Jesus é Deus? Se Jesus fosse Deus, Deus não era o cabeça de Cristo, porque ele não necessitaria de uma pessoa que fosse o seu líder. Mas
Cristo, Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, é gerado do Pai. É gerado do Pai, sim. Paulo continua, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E aí? Certo? Talvez você está perguntando, e o Espírito Santo? Onde fica? João capítulo 14. Capítulo 14. Abre a sua Bíblia aí. Versículo 23. João 14, 23 diz assim. Abre a sua Bíblia. Abriu a sua Bíblia? Eu estou com a minha aberta aqui, né? E você também deverá abrir a sua Bíblia. Afinal, nós estamos aqui examinando a palavra de Deus. Jesus diz assim, aquele que me ama, amará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Compreendeu? Aquele que me ama, amará a minha palavra. E será amado pelo meu Pai. E viremos e faremos nele morada. Queridos, a forma pela qual Jesus vai morar dentro de você é você amar a palavra de Deus. É você guardar os mandamentos de Deus. Esta é a forma de Jesus vir morar em você. Nós sabemos que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo está no céu. Em pessoas, eles estão no céu. Mas por que Jesus diz, olha, aquele que me ama e ama a minha palavra, será amado pelo meu Pai. E viremos e faremos morada nele. Através do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você ama a Deus e a sua palavra, o caráter de Deus vai estar dentro de você. Você será transformado de acordo com a palavra. A vivência sua é a vivência de uma pessoa transformada. Isso sim é o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Você também deverá abrir a sua Bíblia. Aqui diz assim, Romanos capítulo 8, versículo o 9. 8, 9. Diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É isso, queridos. É isso. Paulo continua dizendo lá em Gálatas capítulo 4, verso 6. Porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito do seu Filho ao vosso coração. O Espírito Santo é concedido àquelas pessoas que amam a Deus e a sua palavra. Guarda, obedece os seus mandamentos. Esse é o Espírito Santo. É um poder. É um poder, não é uma pessoa. Não é uma terceira pessoa, é um poder de Deus na vida da pessoa. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, o versículo 38. Lá diz que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré
com o Espírito Santo. Então Deus ungiu Jesus de Nazaré com o seu Espírito Santo. Ali no batismo, Jesus foi ungido. É importante notarmos de que o Espírito Santo de Deus não limita somente nele, mas sim em toda a humanidade, todos aqueles que o procuram. Jesus foi ungido. Agora, Jesus sendo ungido, ele pode ungir os discípulos. João capítulo 20, o versículo 22, ali é dito de que Jesus olhou para os discípulos e soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é um sopro de vida na alma do ser humano. Então aí está. Compreendeu? Deus, o Pai, seu Filho Jesus Cristo, de acordo à Bíblia, responsável pela nossa salvação, vida eterna, e o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, não o Deus Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus, que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Não tem uma terceira pessoa aí como sendo responsável pela nossa salvação. Unicamente Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. E quero dizer uma coisa. Para os remanescentes, dos últimos dias, Apocalipse capítulo 14, vou pedir você que abra um aí. Apocalipse 14. É o último livro da Bíblia. E no versículo 1 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ué, cadê o outro? Dos remanescentes terá escrito na fonte o nome do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e o nome do seu Pai. Cadê o outro? Por esse motivo, queridos, eu digo a você, quem merece o título de advogado? De acordo à Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 1. Quem merece o título de advogado? É Jesus Cristo. Algumas pessoas têm a crença de que quem é advogada é Maria. Não é Paulo, não é João, não é Pedro, e nem muito menos é Maria que é a nossa advogada. É Jesus Cristo. E quem é o nosso intercessor? De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 26. Quem é o nosso intercessor? Quem merece o título de intercessor? É Jesus Cristo. Porque foi Ele que deu o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Não é outro não. E quem merece o título de mediador? De acordo com Paulo, entre Deus e os homens. Quem merece o título de mediador é Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque lá em Atos 20, o versículo 28, ou melhor, capítulo 28, versículo 20 de Atos, diz que o Espírito Santo derramou sangue na cruz ali, e ali foi constituído a igreja de Deus. Ou seja, o Espírito Santo comprou a igreja com o seu sangue. Quem derramou sangue ali foi Jesus Cristo. Isto. Então, aí o Espírito Santo, ele derramou sangue pela sua igreja. Então é Ele, é Jesus Cristo, que merece
ter o título de intercessor, ter o título de advogado e ter o título de mediador. Não é outra pessoa. Isso seria injusto. Não é uma terceira pessoa. É Jesus Cristo. Tá? João, abre a sua Bíblia. João capítulo 12. Nós estamos aqui pesquisando e você deve abrir a sua Bíblia em João capítulo 12. Eu abri a minha, você também deve abrir a sua. Capítulo 12, o versículo é o 42. Aqui diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não seres expulso da sinagoga, da igreja. E aí, você creu nesta mensagem? Você creu? Sim ou não? Creu, né? Isso. Eu quero dizer, por este motivo foi que eu fui expulso da igreja. Hoje acontece a mesma coisa, como aconteceu no passado. De acordo com Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, diz que assim como foi, há de ser. E isso aconteceu comigo. Eu fui expulso por eu conhecer na Bíblia toda a verdade. Na crença principalmente de um único Deus verdadeiro, não de um Deus trino. E aí eu fui expulso por isso. Mas veja uma coisa. Muitas pessoas creram na mensagem naquela época. E eu estou falando aqui com pessoas que creem nesta mensagem. Eu estou falando com pessoas que conhecem esta mensagem, mas não quer manifestar, com medo de ser expulso daí da igreja, com medo de ser expulso, de sair daí. Queridos, é um privilégio você sair por amar a Deus. Vejam, versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você é conhecedor desta mensagem. Se você não se manifestar, você está amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Compreende? Por esse motivo, Jesus, o quarto anjo, ali de Apocalipse 18, versículo 4, aquele é Jesus, ele está dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados, e nem participar dos seus flagelos. É isto. Então, Deus te ama, querido. Deus te ama. E mais informações, nós temos aí um endereço eletrônico, www.advertenciafinal.org.br, e que Deus te abençoe. Ou pelo telefone 7798185794. Que Deus te abençoe. Amém.